Olá, pessoal! Sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre células. Nós vamos falar sobre como nós podemos classificar os organismos de acordo com os tipos de células que eles apresentam. Vamos falar de células procariontes, células eucariontes. Dentro das células eucariontes, nós vamos falar das células animal e vegetal e as estruturas que nós temos em cada tipo dessas células. Então, vamos começar? Olá, pessoal! O tema da aula de hoje vão ser as células. E aí, como que nós usamos esse critério celular para também organizar os seres vivos em alguns grupos. Então, primeiro, o que é uma célula? Como que eu posso definir? Eu posso dizer que a célula é a unidade básica do ser vivo, ou pode ser definida também como a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Mas eu pergunto para vocês, todos os seres vivos são formados por células? Na verdade, não. Nós temos, por exemplo, os vírus. Eles são seres vivos, porque eles cumprem o ciclo de vida, então eles nascem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem, mas eles não têm essa estrutura que nós chamamos de células. Nós chamamos eles de seres acelulares, ou seja, que não contêm células. No lugar da célula, o que eles vão ter? Eles vão ter uma cápsula de proteína envolvendo o material genético deles, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Em relação à quantidade de células, nós podemos classificar os seres vivos em unicelulares, que são aqueles que são formados por uma única célula. Quem que nós temos como exemplo? Nós temos as bactérias, nós temos algumas algas que são unicelulares, os protozoários, as leveduras, são todos exemplos de seres vivos que são formados por uma única célula. E se nós temos aqueles que são formados por uma única célula, nós temos aqueles que são formados por várias células. Esses já recebem o nome de pluricelulares. Pluri significa várias. Celulares, célula. Então, várias células. Quem que nós temos como exemplo? Os animais, as plantas, Então, coloquei para vocês na imagem, Coloquei alguma árvore, coloquei fungos, coloquei o ser humano, Então, animais, plantas, fungos, são todos exemplos de organismos que são formados por várias células, portanto, pluricelulares. As células também podem ser classificadas de acordo com a sua complexidade. Nós temos, por exemplo, as células procariontes, que são as células das bactérias. Elas são células mais simples, Elas vão ter um material genético delas, vai ter o DNA delas, disperso no citoplasma. Então, elas não vão ter um núcleo definido, esse material genético protegido por um núcleo. Então, essas células são chamadas de procariontes. E nós temos um outro tipo de célula, que é a célula eucarionte. A principal característica dessa célula é que o material genético dela é protegido, envolto por uma membrana nuclear, que recebe o nome de carioteca. Então, eu posso dizer que as células procariontes são aquelas que não têm um núcleo definido, enquanto as células eucariontes, sim, elas já têm esse material genético protegido, envolto por uma membrana nuclear, ou seja, a carioteca. As células eucariontes, elas também podem ser divididas em dois tipos. Nós temos as células animal e a célula vegetal. Nós vamos ver os dois tipos de células eucariontes agora. Então, essa célula que vocês têm aqui, em cima, é uma célula eucarionte vegetal. Quais são as características de uma célula vegetal? Ela tem parede celular, ela tem a membrana plasmática, ela é formada também por citoplasma, onde eu vou ter as organelas. Uma das organelas características de célula vegetal é o cloroplasto, guardem esse nome. Também tem uma outra estrutura chamada de vacúolo, também guardem esse nome, que são específicos de células vegetais, e ela vai ter um núcleo onde vai ter lá o meu material genético. Agora vamos falar de cada uma dessas partes aqui, dessas estruturas da célula vegetal. Então, começando a falar aqui da parede celular. Ela é a camada mais externa da célula vegetal. Ela está por fora da membrana plasmática, que a gente vai falar dela também. Ela tem uma forma mais rígida, ela tem uma estrutura mais espessa, ela é resistente. Ela vai ajudar a dar a forma e uma
proteção maior à estrutura da célula vegetal. Outra estrutura característica de célula vegetal são os cloroplastos. Esses cloroplastos, eles são organelas que têm um pigmento verde, que é por isso que as folhas das plantas são verdes, que é chamado de clorofila. Esse pigmento verde, essa clorofila, que vai ser responsável pela captação da luz solar quando a planta for fazer a fotossíntese. Okay? E aí, outra estrutura específica de célula vegetal são os vacúolos. Eles são uma bolsa revestida por uma membrana que ocupa aí de 90% a 95% de todo o tamanho da célula vegetal. Ela atua no controle de água, ou seja, ela atua no controle osmótico na célula vegetal. E ela também vai armazenar algumas substâncias dentro da célula. Agora, eu falei das estruturas que são específicas da célula vegetal. Agora, falando da célula animal, eu vou falar das outras estruturas que tem só na célula animal e estruturas que são comuns aos dois tipos de célula eucarionte. Então, uma célula eucarionte animal, basicamente ela é composta pelo quê? Por membrana plasmática, por citoplasma e por núcleo. Então, vamos ver cada uma dessas estruturas. Então, a membrana plasmática, que é a camada externa da célula animal, também tem na célula vegetal, tá? Mas ela vai envolver a célula, ela vai definir tamanho, vai definir a forma da célula vegetal, ela vai separar o meio interno do meio externo, ou seja, o meio intracelular do meio extracelular. Ela também tem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva, ou posso dizer que é uma membrana semipermeável. O que quer dizer isso? Que ela consegue selecionar as substâncias que podem entrar ou sair da célula. Ela tem aqui, receptores na sua parte externa, que ela se liga com determinadas substâncias, permitindo ou não que essas substâncias possam atravessar a sua parede, né? Possam atravessar a membrana plasmática. A segunda região, né, o citoplasma, que é tudo que eu tenho entre a membrana plasmática e o núcleo, tudo que tem ali é o que eu chamo de citoplasma. Ela é formada por uma parte mais líquida, que é o hialoplasma, e pelas organelas celulares que estão ali dispersas nesse citoplasma. E aí as principais organelas, não estou falando de todas, mas estou falando das principais. Nós temos o retículo endoplasmático, nós temos o complexo golgiense, nós temos os lisossomos, os ribossomos, os centríolos, e nós temos as mitocôndrias. Então, essas aqui são as que eu elenquei como as principais organelas. E aí eu vou falar um pouquinho delas a partir de agora. Então, primeira delas, o retículo endoplasmático. O que é retículo endoplasmático? Ele funciona tanto para transporte de substâncias, mas ele também acaba produzindo algumas substâncias na célula. Eu posso dizer que o retículo endoplasmático é como se fosse um sistema de distribuição, como se fossem estradas que tem dentro da célula que vai transportando as substâncias por toda a sua extensão. Eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular. Esse é esse que eu tenho aqui na imagem, né, para vocês verem que tem esses pontinhos pretos. Esses pontinhos são ribossomos, então por isso que ele tem esse nome, né? Então é rugoso ou granular, porque ele tem ribossomos aderidos na sua membrana, e aí ele consegue produzir proteínas. Mas eu também tenho um retículo endoplasmático liso, que é aquele que não tem os ribossomos. Esse vai produzir apenas esteroides. O complexo golgiense, ele é exclusivo de células animais. E a função dele é tanto de armazenamento como de produção de substâncias na célula. Mas importante vocês saberem, eles são exclusivos de células animais. Então, na célula vegetal, essa estrutura já não tem, tá? E aí vocês podem identificar ele mais facilmente porque ele tem essas dobras
e aí ele solta, né, como se fossem essas pequenas bolinhas onde as substâncias produzidas por ele são armazenadas. A próxima organela são os lisossomos, que tem como função o processo de digestão celular, ou seja, quebra de substâncias. E aí, como digestão celular, existem vários tipos, que nós podemos ver em outras aulas, né, mais para frente, que são a fagocitose, a pinocitose, a autofagia e a autólise. Dentro dos lisossomos, eles têm enzimas, e essas enzimas que vão ser responsáveis pela quebra das substâncias lá dentro da célula. E aqui nós temos os ribossomos, uma das organelas mais importantes. Por quê? Porque ela é responsável pela produção das proteínas. Ela é capaz de ler, né, o RNA, onde ele vai conter informações que ele tirou lá do DNA, lá no meu núcleo do DNA, e aí vai permitir com que forme aminoácidos, né? Uma cadeia polipeptídica vai se formar ali, e aí vai ter a produção de todas as substâncias que precisa. Ele vai ser responsável pela essa produção de proteínas. Agora nós temos os centríolos. Essa estrutura é extremamente importante porque ela vai ter um papel primordial no processo de divisão celular. Então, quando nós falarmos em divisão celular, nos tipos de divisão celular, nós vamos ver como os centríolos eles vão atuar nesse processo. Eles vão formar fibras que são chamadas fibras do fuso ou fibras do fuso mitótico, que vai auxiliar no processo da separação dos cromossomos, no processo da divisão celular. Então, pessoal, finalmente nós chegamos na última organela que nós vamos estudar hoje, que são as mitocôndrias. Elas são como se fossem a fábrica de energia ali dentro da célula. Por quê? O que elas fazem? Elas fazem um processo chamado de respiração celular. Basicamente, respiração celular ela é uma reação química, onde a célula vai pegar ali a glicose que conseguimos através da alimentação. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor em sistema digestório, né? Mais o oxigênio que nós captamos na respiração, que também a gente vai estudar isso mais para frente lá no sistema respiratório. E aí, quando eu tenho essas duas substâncias dentro da mitocôndria, elas vão reagir. Então, vou quebrar essa glicose e da quebra dessa glicose ocorre a produção do gás carbônico, que vai ser eliminado, e a produção de energia. E é essa energia que a célula vai utilizar para realizar todas as suas funções metabólicas. Então, finalmente, nós chegamos na última região da célula eucarionte, comum tanto na célula animal quanto na célula vegetal, que é o núcleo. Eu posso dizer que o núcleo ele é o grande centro de comando da célula, né? Onde vai definir todas as atividades que ocorrem dentro de cada célula. Ele é formado por uma membrana que vai proteger o material genético, que é a carioteca, e tem uma parte líquida, que é parecida com o citoplasma, que recebe o nome de cariolinfa. Lá no núcleo, nós vamos ter o nosso material genético, o nosso DNA. E aí, esse DNA ele vai ser dividido em pedaços menores que recebem o nome de cromossomos, como a gente tem aqui na imagem que vocês têm aqui. Okay? Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje nós falamos o que é a célula, a estrutura da célula, nós falamos como os seres vivos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade que eles têm, de células que eles têm, né? Então, se são unicelulares ou pluricelulares, mas também podem ser classificados em relação ao tipo de células que eles apresentam. Então, nós temos as células mais simples, que são os procariontes, e as células mais complexas, que são as células eucariontes. Também vimos que dentro das células eucariontes nós temos a célula vegetal, que tem algumas estruturas que são específicas dela, como a parede celular, o cloroplasto, os vacúolos. E nós vimos também características em comum
nos dois tipos de célula, então como membrana plasmática, como ribossomos, lisossomos, né? E algumas características que tem dentro do núcleo, né? Que é o nosso centro de comando da célula, onde eu tenho material genético que fica lá protegido para aquela membrana nuclear, para aquela carioteca. Então, nós terminamos a aula por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a adaptação dos seres vivos, né? Como eles podem se adaptar ao ambiente que eles vivem, nas regiões que eles vivem, que formas de adaptação eles podem apresentar. Então, façam as atividades da plataforma, respondam as questões da plataforma. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários ou usem o Google Chat para mandar mensagem para a professora, para ela poder responder o mais rápido possível. Então, hoje, nós terminamos a nossa aula por aqui. Então, até a próxima, pessoal!